Ok, galera? Calma, tia. Olha só, o nosso livro 3, em Ciências, no capítulo 5, nós vamos falar um pouquinho das características e o uso da água. E hoje, especificamente, nós vamos falar um pouquinho das características da água, tá? Eu sei que é um assunto que vocês vão falar assim, tia, mas a gente já viu isso, mas a gente vai rever para fechar esse ciclo aí, tá bom? Então, para a gente começar, quem já tem o livro pode olhar aí na página de vocês, na página 2, né? Porque está mais próximo. Quem ainda não tem, eu acho que dá para ver direitinho no slide aí. Para começar, nós vamos analisar aí uma tirinha de Alexandre Beck, que tem o personagem Armandinho, que é esse menino de cabelo azul aí. Ele e o pai dele estavam olhando uma planta e o pai dele falou assim, ó, viu como a plantinha está murchando? Aí ele, sim, vou pegar um pouco de água para ela. O pai dele, boa. Aí ele olhou para o pai dele e falou assim, e acho que vou trazer um pouco para o senhor também. E aí vem uma perguntinha para a gente analisar a tirinha. O que levou Armandinho, esse menino de cabelo azul, a concluir que deveria trazer água para a planta? Deem uma Ela olhada. estava murchando. Exatamente, ela estava murcha, estava murchando. Depois, no último quadrinho, o Armandinho disse que ia trazer água para o pai dele também. Por que você acha que o pai dele precisava de água? Que relação ele fez entre o pai e a planta? Talvez porque ele precisa de água, tia. Sim, Porque também. Talvez porque ele está ficando velho, tia. Aí ele acha que Também, está murchando. Qual página, também. tia? Página 2 de ciências. Ok, mais alguém quer comentar? Ô, gente, exatamente. Ó, embora não dê para a gente ver na tirinha aí, né, o restante do corpo do pai. Tia, Oi. porque o nariz do menino é meio empinado. Ah, é a forma que o cartunista decidiu desenhar o personagem, né? Tem algumas características próprias para ele. Então, olha só, gente, a gente pode analisar o quê? Que mesmo não aparecendo o restante do corpo do pai, do Armandinho aí, pode ser isso que vocês falaram. Ele pode ter olhado para o pai dele e pensado assim: eu acho que a pele do meu pai também está ficando murcha, meu pai também precisa de água, né? Por causa da questão dele envelhecer, igual vocês disseram. Pode ser o que a Riele também falou aí, a questão de que ele precisa, por quê? A água é essencial, né, para nós, para os seres vivos, né, no caso. Então é isso mesmo. E aí a terceira perguntinha é a seguinte: a água é importante para você? Que usos você faz da água? Quem vai responder essa para nós? Primeiro, a água é importante para nós? Sim, é. Todo mundo sabe que sem água não tem vida, não tem como, né? Exatamente. Outra coisa, aí que usos você faz da água? Como que você dá água? Como você usa a água no seu dia a dia? Bom, tia, a gente bebe água, toma banho com água, a gente usa água para fazer quase tudo, né, tia? A gente lava a mão, lava o cabelo. A gente tem lavado muito a mão, né? Isso aí. Então, olha só, Exatamente. no nosso dia a dia é isso aí, a gente prepara alimentos, a parte da higienização, tanto do nosso corpo quanto da casa, né? As nossas roupas, é a hidratação do nosso corpo, a gente precisa beber água, a gente já viu isso aí quando a gente falou do sistema urinário. Então, esses usos aí, e tem também, a água é usada para lazer, quando a gente vai tomar um banho de piscina, um banho de praia, um banho no rio, ou é usado também por alguns meios de transporte, como o navio, o barco, né? Então tem vários usos da água. E hoje a gente vai falar um pouquinho das características, na próxima aula a gente fala dos usos da água. A tia vai dar só um recadinho aqui. O João Felipe, ele foi liberado hoje, para quem não entrou no início aí, para responder ou falar alguma coisa aí no bate-papo, porque ele fez uma cirurgia na boca e não está podendo falar, tá? Mas por enquanto é só ele que está liberado aí, tá bom, gente? O restante vai participar com a tia aqui falando, tá bom?
fica mais legal. Beleza? Na próxima página, nós temos aí uma planta para vocês analisarem. O que vocês percebem de diferente aí nessa planta? Metade ela tá com vida, tia, a outra metade ela tá murchando. Exatamente. Porque o que acontece? Depois de alguns dias que as plantas ficam sem receber água, ela seca e provavelmente vai morrer. Por Tia, quê? não só por causa da água, pode ser por causa do sol também. Sim, também. Mas Se ela for como hoje a deixada gente... no sol sem água, então ela pode murchar bem mais rápido. Até porque a gente sabe que elas precisam também da luz do sol, da luminosidade do sol, para realizar o processo de fotossíntese e produzirem o seu próprio alimento. Mas como hoje a gente está focando na água, nós vamos falar dessa parte aí da água para a planta, tá bom? Então, olha só, após alguns dias sem receber água, as plantas elas vão ficar murchas. Por que isso acontece? Por que elas murcham? Porque sem a água, as células dela, lembram, todos os seres vivos têm o corpo composto por muitas e muitas e muitas células, né? Então, sem a água, as células dela vão reduzir, vão ficar pequenininha e podem secar. Então, por isso que elas ficam murchas. A água, gente, ela é fundamental para nós e também para as plantas, para o metabolismo das plantas, ou seja, o conjunto de reações que tem ali no organismo da planta, para eles funcionarem perfeitamente. É importante para a planta germinar, para ela crescer, né? E também no processo de fotossíntese, elas precisam da água. E também tem muitas plantas aí que fazem da água o seu habitat natural. Tem as plantas aquáticas, né? E assim como as plantas também, nós, os seres vivos, os animais, os outros seres vivos, né, que somos nós, os animais, precisamos também de água. Então, os cientistas, quando os cientistas procuram vida em outros planetas, eles procuram o quê? Algum indício, ou seja, algum vestígio de água. Por quê? Se não tiver água, quando eles vão investigar outros planetas, se não tiver água, indício de que teve água ali, significa que não teve vida, que não tem vida, porque se não tem água, não tem como sobreviver. Marte tem vida? Oi? E aí, galera, nós temos aí uma imagem que fala o seguinte, ó, que em 2018, a imagem é uma representação artística, né? Não é uma foto verdadeira, tá? É uma representação artística de uma sonda espacial procurando água no solo de Marte. Por quê? Em 2018, alguns cientistas descobriram água em Marte. Então, eles acreditam, assim, nisso. Isso aumentou a chance, assim, deles acreditarem, então, que pode haver vida em Marte. Tia, também teve aquele filme, não tem aquele filme A Era do Gelo? Sim. Eu não sei, eu não lembro qual foi o número, mas só que tinha também um finalzinho assim, tinha que Marte já existiu vida alguns anos atrás, mas só que Marte foi estragada. Estragada? Então, olha só, a Era do Gelo, nós podemos falar dela daqui a pouco também. Esse filme é muito bom para a gente, quando a gente for falar dos estados físicos da água, né? E aí, nós vamos começar agora, na verdade, os estados físicos da água. Gente, Eva, vocês já viram quais são os estados físicos da água? Quem lembra? Gasoso, líquido. Isso, gasoso, sólido. líquido, isso, e sólido. Então, olha só, a maior parte da água do nosso planeta, ela é o quê? Salgada, né? Nós vimos aí que de 100% da água do nosso planeta, quando nós estudamos em março aí no Dia da Água, nós vimos que mais de 97% é de água salgada. E que pouco, assim, quase 3% apenas é de água doce, né? Quando a gente fala água doce, são águas dos rios, dos lagos, né? E ainda desses 3% tem água congelada, né? Então, a água para a gente consumir mesmo no planeta é uma quantidade bem pequena. Por quê? A maior parte é salgada. Tem outras partes que se encontram nos polos do nosso planeta em forma de gelo. E o restante da água, então, depois disso aí, é uma parte muito pequena, que aí tem nos rios, nos mares e
no ar, né? Em forma de vapor d'água, que a gente vê que é o estado gasoso da água. E essa parte da água, gente, que a gente fala que é muito pequena, é ela que está disponível para o consumo. Por isso que a gente diz que tem que cuidar bem para não poluir a água. Então, aí vocês falaram aí dos três estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso. Realmente, a água circula na natureza nesses três estados. E de acordo com o estado físico que ela se encontra, o que que acontece? As moléculas da água, elas podem ficar mais unidas ou mais separadas. É por isso elas se comportam de maneira diferente. Então é por isso que nós obtemos aí esses três estados. Se vocês analisarem, dá para todo mundo ver aqui esse último copo? Sim. Dá. Nesse último copo aqui, nós temos cubos de gelo aqui dentro. Nós temos cubos de gelo. Tá vendo esse círculo aqui que tem esse monte de bolinha azul coladinha uma na outra? Sim. Essa parte aqui, dessas bolinhas grudadinhas, é para representar as moléculas da água. Então, olha só. Quando a água está no estado sólido, essas moléculas elas ficam bem unidas, elas ficam grudadinhas uma na outra. Por isso que o gelo está ali, ó, em estado sólido, porque as moléculas estão grudadinhas perto uma da outra. Agora, esse segundo copo aqui é a água no estado líquido, né? Essa água no estado líquido é a forma como a gente bebe, toma banho, usa para fazer comida. Observem o círculo aqui, ó. Aqui dentro, as moléculas, mostra que as moléculas, elas se afastam um pouco. Elas não estão totalmente espalhadas, mas elas se afastam um pouco, ficam um pouco mais longe uma da outra. Então, por isso que elas não conseguem formar uma estrutura resistente, uma estrutura sólida. Agora, quando a água está no estado gasoso, quando é vapor d'água, as moléculas elas ficam bem afastadas umas das outras. Beleza? Agora, olha só. Nós temos uma imagem aqui, né, de um homem aí escalando aí uma geleira. E aqui vai falar para nós de como nós encontramos essa água no estado sólido na natureza. Ó, como que nós encontramos? Nas geleiras, nos icebergs, né, que são aquelas grandes massas de gelo que se desprendem, né, e são levadas pelo mar. Nos topos das montanhas altas ou quando corre aí a precipitação, quando a gente fala de precipitação é como se fosse chuva, mas às vezes pode vir em forma de neve, de granizo, de geada. Então aí nesse caso a precipitação está no estado sólido, tá bom? E quando a gente fala de estado sólido, gente, é quando tem um volume definido, né? Quando tem, eu posso, ó, aqui eu peguei até um gelo aqui para eu ver com vocês, ó. Meu gelo aqui no estado sólido, ó, tem um volume definido. Agora, as moléculas aqui, então, nessa geleira que o homem está escalando aqui, o que acontece com as moléculas da água, então? Elas estão bem unidas, fortemente unidas umas às outras, né? Unidas venceremos. Então, então fica o estado sólido. Professora Silvânia, Oi. porque aqui na imagem da página 4 parece que os gelos estão meio sujos assim? Então, isso aí foi a forma como a foto foi tirada, né? E também recebe sujeira, porque vai fazendo o quê? O vento leva, né? O que tem que levar para ali e vai acumulando também, da mesma forma que aqui na Terra, aqui no nosso solo, beleza? Uhum. Olha só, na próxima página aí, nós temos agora aqui a água, essa água bem transparente, com vários peixes nela, que mostra para nós aí a água no estado líquido, que agora é a parte que nós mais usamos, né, para preparar os alimentos, para nossa higienização, para hidratar o nosso corpo, para cuidar da nossa casa, para irrigar as plantações, né, para os animais beberem. Então, olha só, onde que nós encontramos essa água no estado líquido? Nos rios, nos lagos, nos reservatórios, nos oceanos. E essa água no estado líquido, gente, ela abriga muitos peixes, várias espécies de peixes, plantas aquáticas, né?
E é o estado da água que se encontra em maior quantidade no nosso planeta, igual a gente falou lá no início, só que a maior parte é água salgada. E a água também está presente no corpo do ser humano, no corpo dos animais, no corpo das plantas, e nós transpiramos no nosso dia a dia, que nós vamos falar disso mais à frente, né? Para a gente ver aí o processo de quando eles mudam de estado físico, né? E por último aí, nós temos uma imagem que vai mostrar para nós a água no estado gasoso. No estado gasoso, a gente não consegue ver, não é visível. Por isso que tem uma foto aqui para vocês da atmosfera, ó, essa parte de cima aqui, é quando a água, na verdade, no estado gasoso, ela é o vapor d'água que está presente nas atmosferas. É quando as moléculas delas ficam muito agitadas e ficam separadas, longe uma das outras, igual a gente falou, tá? Tia, o que que acontece para a água virar vapor? Quando tem o processo de evaporação, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Agora, tá tranquilo até aí, gente? Tá. Sim. Tá. Então vamos lá. Agora, olha só. Nós temos logo abaixo aí um processo em que a água ela muda de estado. Está no estado sólido, passa para o estado líquido. Está no estado líquido, passa para o estado gasoso. Por que que isso acontece? O que altera, gente, a mudança do estado físico da água de um para o outro é a mudança de temperatura, tá? Então, olha só. A tia pegou aqui, deixa eu pegar meu gelo de novo. Olha só, eu tenho aqui, todo mundo está me vendo? Sim. Eu tenho aqui um copo com água. Se eu colocar esse copo com água no congelador, o que que vai acontecer? Virar gelo. O meu gelo, se a água passar do estado líquido que estava no copo e se transformar em gelo, a gente vai chamar, o nome desse processo é solidificação. Esse aí não tem como errar, porque ele vai passar para o estado sólido. Ó, estava no estado líquido, virou gelo, passou para o estado sólido. Solidificação. Agora, e se acontecer o contrário? Eu não sei se está dando para vocês perceberem aí, ó, mas eu coloquei várias pedras de gelo no meu copo e elas estão derretendo. Dá para ver que no fundo do copo aqui já tem líquido de novo, ó. Sim, sim. Então, olha só. Quando a água está no estado líquido, que eu coloquei no congelador e ela congelou, o nome é solidificação. E se for o contrário? Se eu peguei a água, o gelo, coloquei aqui no copo, ele estava no estado sólido, ele derreteu, voltou para o estado líquido, aí a gente chama de fusão, tá? Isso acontece também quando tem o derretimento das geleiras, né? Derreteu o gelo, então estava no estado sólido, voltou para o estado líquido, nós chamamos de fusão, beleza? Tem mais outra coisa para a gente ver. A vaporização, que é o que vai transformar aí nesse vapor d'água. Já perceberam que quando a gente coloca uma panela para ferver, se a gente não tampar a panela, já deu para vocês verem, assim, tipo subindo um vapor? Sim, Da panela tia. fervendo? Pois é, o que está acontecendo ali? Uma vaporização. A água do estado líquido, ela está passando por uma temperatura muito alta, ela foi submetida a uma temperatura muito alta, e isso está fazendo com que ela evapore, ela vai se transformar em vapor d'água na atmosfera. Tia, já tentou colocar sua mão em cima da panela quando ela tá Já fervendo? coloquei, A esquenta. mão fica molhada. E nós vamos chegar nessa parte da mão molhada. Foi bom você falar nisso. Porque, olha só, vamos concluir aqui a vaporização, então. Qual outra forma que a água evapora? Com o calor do sol. Quando o calor do sol aquece as águas do rio, as águas do oceano, dos lagos, o que que acontece? Esse calor do sol faz essa água evaporar e subir em forma de vapor. Então, acontece também a vaporização. Ô, tia, Nós também, Oi. se eu deixar um copo de água cheinho e esperar alguns dias, não vai ter nada lá, não? Não, não vai, porque vai acontecer o processo de vaporização. Olha só, ô Murilinho, presta
Então, você já reparou quando sua mãe coloca alguma roupa molhada no varal? Ou você também, quando você toma banho, a secou, sua toalha ficou molhada. Quando você coloca essa toalha no varal, o que que acontece depois quando você vai pegar de novo para tomar banho? Ela tá seca. Ela está seca. O que que aconteceu com a água que estava na toalha? Evaporou. Ela evaporou, então passou pelo processo de vaporização. A mesma coisa com as roupas que a gente coloca no varal. Outra coisa, é, outra coisa, gente, quando acontece o quê? Uma chuva, aí ficou uma poça d'água. É lógico que quando tem o solo, né, a terra pura, sem o asfalto, sem a pavimentação, essa água infiltra também um pouco. Mas assim, por exemplo, choveu ali na escola, ali perto da escola. Aí ficou uma poça d'água ali no asfalto, daqui a pouco deu sol. Quando você volta, aquela poça d'água já sumiu, né? Ou seja, ela evaporou, foi um processo de virou vapor, foi um processo de vaporização. Outra coisa, gente, eu não sei se vocês já perceberam, quem aí já viu a parte de fogão a lenha ou já deixou cair alguma gotícula d'água em cima de uma superfície muito quente, ou a chapa do fogão ou a tampa do fogão? Se você deixar uma gota d'água cair ali, ela vai ficar como que ela se ficasse quicando nessa superfície quente e vai passar rapidamente do estado líquido para o estado gasoso. Vai acontecer a vaporização, ok? Ok. Então, a vaporização tá tranquilo, né, gente? Aí nós vamos falar mais um pouquinho e vamos falar de quê? Condensação, tá? Quando a gente fala de condensação, é quando o vapor d'água esfria e a água se torna líquida. O que que acontece, ó? O sol aqueceu as águas dos rios, lagos, mares, oceanos, e aí essa água subiu em forma de vapor. Ela subiu em forma de vapor. Quando ela chega lá em cima, quanto mais ela sobe, ela vai atingir o quê? As camadas mais frias da atmosfera. Então, ela subiu em forma de vapor, tá quente, e chegar lá, ela atingiu a camada da atmosfera mais fria, e aí acontece um processo chamado condensação. O que que é? Esse estado gasoso, esse vapor d'água, ele vai se transformar em gotículas. Ou seja, vai voltar para o estado líquido, e aí vai formar essas gotículas vão formar as nuvens, né? Que quando estão muito pesadas, aí acontece a precipitação e cai em forma de chuva. Então, a condensação é isso, é quando passa do estado gasoso para o estado líquido. Aí eu vou entrar na parte de quem falou aí, de quando a gente coloca a mão, quando a água está fervendo na panela. Quem foi que falou? Foi Riele? Foi. Exatamente, olha só. Se você colocar, igual o Riel falou assim, tia, e quando você coloca a mão, o vapor bate na sua mão fica cheia de gotículas d'água. Não é isso que acontece? É igual, olha só, se você for ferver uma água, colocar a água para ferver na panela e não colocar uma tampa, ela vai só evaporar, vai só acontecer o processo de Aí as vaporização. gotículas não ficam na tampa da panela quando você fecha. Exatamente. Agora, se você colocar uma tampa, aí o que que vai acontecer? O vapor, ó, estava no estado líquido, aí o vapor subiu e quando chegou na tampa, ele se resfriou ali na tampa e se transformou em gotículas. Ou seja, ó, estava no estado líquido, passou para o estado gasoso, que é a vaporização. Quando chegou na tampa, esse vapor d'água se transformou de novo em líquido. Então, aconteceu aí o processo de condensação. Mais um exemplo para vocês de processo de condensação, gente. Quando vocês vão tomar banho na água quente, tá? O que que acontece aí na água quente? Já perceberam que quando a água está muito quente, meio que sai uma fumacinha do chuveiro, ali perto do chuveiro? Sim, tia. Aí eu fico fervendo. Exatamente. Então, o que que acontece ali? Uma vaporização. A água se transformou em vapor.
Aí, se você observar, quando você acabar de tomar banho, você observar o espelho e o box do banheiro, eles vão Vai estar tudo embaçados embaçado. e com gotículas d'água. Por quê? Aquele vapor entrou em contato com a parte ali mais fria e aconteceu a condensação. O vapor d'água se transformou em líquido de novo. O estado gasoso Oi, passou para o tia. líquido de novo. Oi. É quando eu e minha mãe tomam banho, mamãe gosta de tomar banho muito quente. É banho pela porco mesmo. Aham. Aí sai muita fumaça do banheiro. Não é pouquinho, não. Sai muito. Ah, é porque tomou muito quente, é isso mesmo. Tem que ter cuidado para não queimar o chuveiro, tá bom? Então, É, ó, então para a gente finalizar essa parte aí da mudança de estado físico da água, nós temos aqui embaixo 3 imagens. Nós temos, primeiro, a água no estado sólido, que é essa geleira, né? Lógico que aqui tem o estado sólido e o estado líquido, porque o que está em volta dela aqui está no líquido, mas a gente vai focar aqui no estado sólido, na geleira, tá bom? Nós temos na segunda imagem a água do mar, né, que está no estado líquido, e nós temos na terceira imagem uma água dispersa no estado gasoso, ou seja, está na atmosfera. Então, olha só, se estava no estado gasoso, no estado sólido, aqui, geleira, e ela derreteu e veio aqui para o estado líquido, é uma fusão. Agora, se estava aqui no estado líquido e virou gelo, passou para o estado sólido, é solidificação, tá? Aí, aqui nós temos uma setinha do líquido para o vapor. Por quê? Se aconteceu aqui um aquecimento dessa água, o sol aqueceu a água do mar e subiu o vapor d'água, é vaporização. Agora, se estava aqui na atmosfera, se condensou e voltou em forma de chuva, em forma líquida, aí nós temos uma condensação. Ok, galera? Galerinha, tranquilo até aí? Não, se botou ali. Muta aí, Riel. Bota, Não sou eu. Não é o da Riele, não. Você vai botar uma panela de paçoca. Pega uma, bota lá, duas. Morelina aí, não? Come tudo. Então, olha só. Para de ter dois, parece duas É o do máquinas. Murilinho. Aí, pronto. Então, olha só, galerinha. Tá tranquilo até aí? É, Tá tranquilo até aí? deixa nada lá fora para ficar tocando. É o da Deise. Gente, desliga o microfone aí, quem tá com esse barulhado aí, por favor. Eu já desliguei aqui. É Deise. Eu não sei quem é Deise. Acho que é a tia da Yasmin, não? Então, gente, olha só. Então, vamos ver aqui. Olha só. Podemos seguir ou tem alguém que quer falar alguma coisa? Vamos seguir logo, tia. A tia quer fechar com vocês aqui agora o ciclo da água para gente fechar esse assunto aí. Pode ser? Sim. Olha só, nas páginas 6 e 7, nós vamos falar um pouquinho então sobre o ciclo da água. Como esse ciclo é renovável, né? Então, o que que acontece? Quem é que já estudou sobre isso e quer falar um pouquinho para nós sobre como acontece o ciclo da água? Ninguém? Ninguém lembra? Eu lembro, tia, Estudante, fiz um essa trabalho que eu sobre. Então tá, vamos lá, ó. O ciclo da água é o quê? É aquele processo de transformação da água na natureza. Passa do estado sólido para o líquido ou gasoso, ou para outro constantemente, né? Vai tendo aquela mudança. Por quê? A água também está sempre em movimento, ela muda de um lugar para o outro. Então, olha só, antes da gente analisar essa imagem aí, deixa eu te mostrar para vocês essa outra que ela colocou aqui, para a gente entender mais fácil. Porque olha só, gente, nessa imagem aqui, nós temos basicamente as cinco etapas do ciclo da água. Como é que acontece isso aqui? Ó, vamos começar pelo sol, tá? O que que acontece? O calor do sol irradiado aquece a água dos rios, dos lagos, dos oceanos, dos mares. E aí acontece o quê?
a evaporação, que é o quê? A água estava no estado líquido e passou para o estado gasoso, certo? E aí ela vai se deslocar para onde? Para a atmosfera. Então, ó, o Sol aqueceu a água e aconteceu a evaporação. Passou do estado líquido para o estado gasoso. À medida que a água vai subir, o vapor d'água vai subindo, ó, olha aqui a setinha do vapor d'água. Ele vai subindo e aí ele vai atingir o que a tia falou aquela hora. Vai atingir as camadas mais frias da atmosfera. E aí vai acontecer o que nós chamamos de condensação, que é quando aquele vapor d'água, que é a água no estado gasoso, ele vai se condensar na forma de gotículas de água que vão formar as nuvens. E aí, com muita água condensada na atmosfera, o que acontece? Se inicia... As nuvens ficam pesadas, né, tia? Isso, as nuvens ficam pesadas e se inicia o que nós chamamos de precipitação, né? Que é a chuva, que pode ser em forma líquida, né? De água, de granizo, mesmo, de neve, de granizo, né? Que aí já está no estado sólido. Então, aqui, ó, passou... Então, olha só. Aqui estava no líquido. Evaporou, passou do líquido para o gasoso. Se condensou, voltou para a forma, ó, passou do gasoso para o estado líquido. E aí, o que acontece? Volta, quando chove, essa água volta para a terra. E aí acontece um processo que nós chamamos de infiltração, que essa água da chuva, parte dela vai se infiltrar no solo e vai formar aqui uns depósitos subterrâneos, né? Essa água subterrânea, ela vai dar sustentação aí para os rios, para os lagos, né? E aí, o que acontece depois? Parte dessa água que foi infiltrada aqui no solo, ela vai ser absorvida pelas plantas, né? Quando elas realizarem o processo de fotossíntese. E aí, o que vai acontecer? Depois que as plantas absorverem essa água, elas vão devolver parte dessa água para a atmosfera pelo processo da transpiração. E aí vai começar tudo de novo, vai subir o vapor, vai depois se condensar, acontecer a precipitação, a infiltração, as plantas vão sugar um pouco dessa água, vão liberar na hora de respirar, na hora de transpirar, e vai começar tudo de novo. Por isso que a gente fala do ciclo da água. Agora, gente, só uma perguntinha. É só a planta que transpira? Vocês acham que o ser humano e os outros animais também ajudam nesse processo de transpiração? Sim. Sim. Olha só. Pelo jeito que você tá falando, tia, parece que é mesmo, tia, a gente ajuda. Exatamente, Riele, olha só. Sabe quando vocês fazem educação física e correm lá na quadra e jogam? O que acontece? Vocês ficam suados, não ficam? A pele fica mais úmida. Tem gente que chega na sala que tem até umas bolinhas de água assim na testa, na bochecha. Depois, gente, o que acontece com esse suor do corpo? Ele evapora, tia? Ele some, é porque evaporou, também foi para a atmosfera. Então, além dos lagos, dos oceanos, dos rios, as plantas também transpiram. Às vezes você pode acordar então, de tia, manhã... se um animal suar, então também evapora, né? Se um animal suar. Exatamente, os animais também. Então, olha só, às vezes você pode acordar de manhã e perceber o seguinte... Desculpa. Você pode perceber que, às vezes, não estou falando do orvalho da manhã, tá? Não estou falando daquela parte, às vezes uma plantinha dentro de casa, às vezes você vai observar uma folha dela e tem umas gotículas d'água. Às vezes quase não dá para perceber, mas em algumas eu já vi. É o que acontece ali? Elas estão transpirando. Então, aquela água que está ali na folha delas vai evaporar, vai se transformar em vapor d'água e vai ajudar nesse processo aí do ciclo da água, tá bom? Então, na página 6 e 7 de vocês, a tia colocou junto aqui para não desfazer a imagem, por isso ficou bem pequenininha a escrita, mas depois vocês acompanhem no livro aí. Então, o que vocês podem fazer aqui, ó? O número 1 aqui, a gente pode começar aqui pela evaporação. Número 1, evaporação, que é quando o calor do sol aquece a água dos rios, dos oceanos, dos mares, fazendo ele evaporar.
Aí depois, nós vamos anotar aqui, o número 2 aqui, a gente pode analisar como a condensação, que é o quê? À medida que sobe, o vapor d'água vai atingir as camadas mais frias e se condensar, ou seja, vai passar do estado gasoso para o líquido e formar as nuvens. Aí vem o terceiro aqui, que vai ser a precipitação, que é quando as gotículas de água presentes nas nuvens vão cair em forma de chuva. E elas vão fazer o quê? Se cair em forma de chuva, vai reabastecer os rios, os lagos, os oceanos. E depois a gente pode colocar o número 4 aqui nessa infiltração, ó, que é quando grande parte da água vai se infiltrar no solo, né? Aí os depósitos subterrâneos. E do 5 aqui nós vamos falar da transpiração, que os seres vivos liberam também água no ambiente, igual a gente acabou de falar, através da transpiração. E aí, gente, nós temos 3 quadradinhos aí para analisar. Primeiro eu vou falar desse aqui, ó. Todos os animais precisam de água e na agricultura, a água no estado líquido é utilizada para irrigar as plantações. A água presente nas camadas superficiais do solo podem ser absorvidas pelas raízes da planta que utilizam no processo de fotossíntese. A gente já falou isso aí. Nesse outro quadradinho aqui em cima, o que ele diz para nós? Ó, no pico de grandes montanhas e em regiões muito frias, forma-se o gelo, que pode ficar armazenado durante muitos anos ou pode derreter no final do inverno, né, no final da estação mais fria, formando aí alguns cursos d'água. Igual vocês veem, essa partezinha aqui, ó, foram cursos d'água que formaram com o derretimento desse gelo. E o último quadradinho, ele diz o seguinte, ó, a chuva pode cair sobre os rios que abastecem os reservatórios de água das cidades. Duas coisinhas que eu queria ainda deixar claro para vocês. Primeiro, sobre a importância do sol para esse ciclo d'água. O que acontece? Quem pode dizer para nós aí por que o sol é importante no ciclo d'água? Porque se o sol não evaporasse a água, não ia ter esse ciclo. Exatamente. O calor do sol, ele faz o quê? Aquece as águas, igual nós vimos aí, e o calor do sol também faz os seres vivos transpirarem. Quando a gente transpira, né, porque a gente está sentindo calor, vocês já aprenderam lá em ciências que a gente sua por quê? A gente sua para regular a temperatura do nosso corpo. Quando a gente está com muito calor, o nosso corpo vai transpirar. Então, o que acontece também? É o sol também que aquece o nosso corpo. Outra coisa, quem sabe falar para nós aí qual o papel das plantas no ciclo da água? Elas fazem o quê? Transpiram junto com a gente? Elas transpiram também, mas o que elas fazem? O que as raízes das plantas fazem? Bom dia, eu não sei. Gente, lembra que a gente falou que parte da água que cai, essa água ela é infiltrada no solo, e aí o que acontece? As plantas absorvem através das raízes. Elas absorvem a água do solo? Isso, através das raízes elas absorvem a água do solo e elas também, como vocês disseram aí, vão liberar, né, água na atmosfera também através do processo de transpiração, ok? Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, quer fazer algum comentário sobre como você gosta de usar a água no seu dia a dia? Por que a água é importante para você? Eu acho que a água é importante para todo mundo e para ajudar a nossa vida, né? Porque se não existisse água, não existe a vida. Exatamente. E outra coisa, quando a gente fala de beber água, já ouviu falar assim, ó, essa criança está desidratada, esse adulto está desidratado. Significa o quê? A gente não bebe muita água. Que não ingeriu água o suficiente, né? Então, ficou aí faltando água, ficou desidratado. Então, a gente fala também que a água é importante para a hidratação também do nosso corpo,
Eu tomo Ok? muita água, tia. Aqui em casa eu tomo muita água mesmo. Que bom, muito bom. Ok, galerinha? Ok. Beleza. Então, olha só, na próxima. Oi. Nada, Na tia. próxima aula, a tia vai tentar fazer aí uma experiência com vocês. Vou fazer primeiro em casa aqui para ver como é que vai ficar, tá? E aí a gente vai seguir com esses estudos aí sobre a água na próxima aula de ciências. Beleza? Tranquilo? Ok. Então, ó, beijo. Tá. Uma coisa. Hoje é quinta-feira, tem a última prova de vocês. Não esqueçam. Tia, penúltima, não? É a última porque essa eu fiz interdisciplinar. Vai ser língua portuguesa junto com história, tá bom? Ah, Tia, tá. sexta-feira tem aula de inglês, né? Mas Tem. tem de inglês, tia. É, da última prova. Gente, mas é hoje. A aula de inglês é amanhã. E mesmo assim, você verdade. tem um período aí de 24 horas para realizar. Pode fazer até amanhã. Pode fazer até 9 horas de amanhã. Então tá bom, gente. Um beijo, galerinha. Até amanhã. 16 mensagens, como pode uma coisa dessa?